Gente, aqui no nosso pós-jogo Band News para falarem sobre as polêmicas e, acima de tudo, presidente Adson, sobre essa declaração, nessa informação que vem do Vila Nova, que o Vila Nova vai tentar a liberação dos 10% para a torcida do Atlético no jogo da volta. Inclusive o presidente Hugo já deixou essa liberação acertada na sua entrevista coletiva e falou que quer também os 10% para o jogo da volta lá no estádio Antônio Ascioli. E aí dois caminhos, ou ele resolve de forma tranquila, né, nessa reunião que vai acontecer entre os presidentes e o presidente também da Federação Goiana, o Ronei Freitas, ou o Vila Nova vai para a justiça. O Vila busca na justiça esse direito de ter os 10% no jogo da volta no estádio Antônio Ascioli. Qual a visão do Atlético? Qual que é a tua visão, presidente, sobre mais essa polêmica, a primeira polêmica da grande final do Campeonato Goiano 2024? Bom tê-lo aqui na Band News Goiânia. Abraço, boa noite, Adson. Boa noite, amigos. Olha, com toda sinceridade, como sempre a gente busca agir para não perder credibilidade, assim, sobre essa questão, é uma questão muito complexa, porque tinha que ter brigado nisso lá atrás, no começo do campeonato, né? Assim, agora chegou na final, aí muda-se os pensamentos, né? O que eu sinto, o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, que a gente sempre foi recebido lá de maneira tranquila, não tem condição para receber visitantes. Não tem, é tudo improvisado. É algo improvisado. Então, a gente sabe disso. Não dá nada para fazer no improviso. O Hugo, que é o Billy Kid, né, o homem aí que tem a voz da justiça aí, né, que ele acha que faz as coisas do jeito que ele imagina, ele vai buscar os direitos. Então vamos tentar buscar preservar a nossa torcida, né? A nossa torcida. Porque a nossa torcida é de família, eu não quero bandido. Se fosse o povo, a torcida do Vila, os ordeiros, eu tenho grandes amigos vilanovenses, eu não vejo nem problema, a gente podia fazer até uma torcida compartilhada, né? Então, mas eu sei que não é. Essas torcidas organizadas, esse povo arruaceiro que quebra estádio, até vocês que pode alguns ser vilanovenses, não vai compactuar com isso, que é um povo complicado, um povo que vai lá para fazer arruaça, esculhambar tudo. Depois que o Ministério Público, a Polícia Militar do Estado de Goiás, de maneira responsável, tomou algumas atitudes, parou de ter mortes, né? Todo mundo sabe disso. Aí eu começar a morrer, mais um, mais dois, mais três, todo mundo começa a falar, papapá, aquele negócio todo. Então, eu estou muito confortável com a torcida única, né? Vou preservar a família. O Atlético é o time que tem mais crianças e mulheres nos jogos. Então eu vou manter essa postura e vou defender isso enquanto eu puder. Lógico, a justiça está acima, eu vou respeitar tudo, mas eu vou pedir inspeção, porque esses laudos aí do Onésio também são falhos, porque a torcida do Atlético ou qualquer outra torcida que for no estádio Onésio não tem segurança e todo mundo sabe disso. Não adianta falar com o coração, tem que falar com a razão. Presidente, o senhor cita aí a questão, né, das famílias, que seria favorável a uma ideia de torcedores mais tranquilos, que não fossem de organizada. A proposta do Vila é mais ou menos essa. O Hugo, inclusive, na entrevista coletiva disse que ele é contra a presença das organizadas, até pela questão... Então, peraí, eu não... Você toparia? Eu estou em São Paulo, se ele falou isso, eu compactuo. Se tiver condição da gente buscar essa natureza de torcedor, até de um torcedor convidar o outro, como um amigo, porque a cidade é a mesma, eu não vejo problema. Agora, torcida organizada, nego que vai lá para fumar maconha e para destruir estádio, para quebrar tudo, buscar brigar com todo mundo, eu sou eternamente contra. Presidente, então, em cima disso, a gente está chegando aqui no consenso no ar às 10 horas e 47 minutos. Se o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, te apresentar uma ideia, por exemplo, a Dragões Atleticanos
não viria aqui no jogo do Onésio Brasileiro Alvarenga, que é organizado do Atlético. E em contrapartida, a Esquadrão Vilanovense... Atleticanos não é... Ela nunca foi problema, viu? Nunca foi. Não, sim. Quem é problema é a torcida do Vila, que é problema, do Goiás, que é problema. O Atlético não pode pagar por isso. Eu não estou entrando nesse mérito, eu estou entrando aqui no mérito da ideia do Hugo. É que a organizada do Atlético não viesse para o jogo aqui do Onésio Brasileiro Alvarenga e que, em contrapartida, a Esquadrão Vilanovense também não fosse no jogo da volta lá no estádio Antônio Ascioli. Que fossem apenas torcedores, entre aspas, comuns, né? É que é uma visão também um pouco até dura da gente, porque tem muita gente boa também. Eu conheço o pessoal do Dragões Atleticanos, faz um trabalho até social. A Esquadrão também tem muita gente boa e tal. Mas tem muita gente, mas tem gente que não presta. Tem gente que tá no meio desse negócio aí, é muita violência, é problema. É por isso, presidente. Não adianta a gente tampar só com peneira, né? Não, tudo bem. Mas assim, presidente, no meio da imprensa também tem gente que não vale nada, na política tem, então assim, todos os setores têm. Mas se o Hugo te apresentar essa visão, presidente Adson, a organizada do Vila não vai para o Antônio Ascioli e a organizada do Atlético não vem para o estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Você topa? Você aceita? Cara, eu tenho que avaliar, porque como é que vai ser esse critério? Eu não posso embarcar na emoção. Você está tudo na emoção, eu não estou na emoção, né? Eu preciso ter muito critério, muito cuidado com isso. Então, assim, é um momento que todo mundo está muito na emoção, porque, aliás, essa final nunca existiu, né? Numa final de campeonato, teve já quadrangular, mas o Atlético e Vila Nova nunca teve uma final. Então, é uma final nostálgica, eu respeito, o Vila mereceu dentro do campo, o Atlético mereceu dentro do campo, só que a gente tem que ter cuidado, porque depois que acontece qualquer coisa, responsável sou eu. Eu sou responsável por qualquer acontecimento no meu estádio. Pois é, o Hugo deu, digamos que uma cutucadinha, e a gente adora essas cutucadinhas porque vocês são dois gigantes, você é um dirigente que é histórico, já te falei isso até pessoalmente, que depois do Alê Pinheiro, para mim, você é disparado, o grande dirigente da história do futebol goiano, mas o Hugo também reconheceu aqui na entrevista dele, né, os seus méritos, diz que o seu trabalho é um trabalho extremamente acima do esperado e acima da média, e ainda falou, eu não vou me comparar ao Adson, quem sou eu na fila do pão, perto do que o Adson já fez? É uma, digamos que, rivalidade à parte para esse jogo. Vocês são hoje os dois principais dirigentes do futebol goiano, longe dos demais, né? Vocês estão rivalizando muito nessa questão de entrevista, de declarações e tudo mais. Como que está a tua relação nesse momento com o presidente Hugo? Né? Como que vai ser essa relação nos bastidores da final? Como você enxerga essa questão, essa tua relação pessoal, não institucional, mas pessoal do Adson Batista com o presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo? Olha, Thiago, você é um excelente profissional, cara. Você realmente sabe tirar o máximo de cada um. E eu respeito muito você, porque você tem conteúdo e tal. A nossa relação não é boa. Não adianta esconder isso, né? Ele fica alfinetando de lá, eu respondendo de cá. Mas fica uma briguinha de duas comadres. Mas eu não quero ser comadre de ninguém. Eu quero é ser sério, fazer as coisas com seriedade. O Hugo gosta, assim, de, às vezes, provocar e eu respondo. Talvez eu precise ter uma postura maior, porque, em alguns momentos, eu sei da grandeza do Vila. Eu não gosto de brigar com entidade. Ninguém de nós não podemos brigar, ninguém é maior que entidade, né? A entidade Vila Nova, a torcida do Vila. Aliás, a torcida do Vila, para mim, ela é referência, né? Eu respeito muito a torcida do Vila, né? Algo assim que é difícil de ver. O atleta, nós estamos cada dia mais encorpando, crescendo nossa torcida, mas a torcida do Vila, ela é algo assim a ser estudado, né? Porque é um time que fica muito tempo sem ganhar nada, às vezes concorda muito com às vezes os desastres do futebol, né? E assim, é uma torcida consistente, uma torcida muito fanática. Eu respeito e reconheço isso. Agora, as nossas relações não é boa, porque cada um tem uma forma de pensar, ele alfineta, às vezes, eu tenho um gênio forte, mas assim, eu preciso também ter uma postura de, às vezes, não reconhecer certas situações, né? Eu preciso enxergar de maneira maior, porque isso
é pejorativo também para todos, né? Não é só para mim. Resumidamente, o que eu posso dizer é que a gente precisa construir isso no começo do campeonato, não no fim do campeonato, né? Eu vejo o estádio do Vila com a condição de ter uma arena importante, mas hoje para receber torcedor não é seguro, né? Não é seguro. Então, a gente precisa avaliar tudo isso, porque assim, quem é responsável é eu e o Hugo. Depois, se acontecer qualquer merda, o problema é nosso. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu não quero também meu estádio destruído, né? Eu já recebi Flamengo, Corinthians, mas não tem essa rivalidade local que é muito desgastante para todos. Presidente, uma última aqui, prometo que a última, o senhor está em viagem e gentilmente está atendendo a gente aqui no Pós-Jogo Band News. O Goiás merece respeito demais da conta, 28 campeonatos goianos, tem uma camisa, uma tradição maravilhosa, mas o Goiás ultimamente não tem sido um rival, né, que tem incomodado tanto o Atlético. Vocês fizeram da CR um salão de festas. O Vila não. O Vila ano passado complicou a vida do Atlético, acabou não subindo, mas ganhou um jogo aqui, empatou no estádio Antônio Ascioli, tem vencido jogos também no Campeonato Goiano. Tem sido uma rivalidade extremamente competitiva. Como que você projeta essa final em 2 jogos, Vila Nova e Atlético? O Atlético vivendo um momento espetacular, né, com 3 jogadores para cada posição em alguns momentos, e o Vila Nova que vem aí, né, eliminando o Goiás de Copa Verde, hoje uma vitória fantástica para cima da Aparecidense, com essa torcida que faz a diferença. Enfim, tem tudo para ser uma das maiores finais de campeonato goiano das últimas temporadas, Adson? Olha, Thiago, é importante eu ser muito racional. Olha, com toda sinceridade, o Goiás é o maior adversário do Atlético nos últimos 20 anos. Quem mais decidimos campeonato, tanto é que nem decidimos com o Vila. Porém, futebol é momento. Se falar do ano passado para cá, o Vila realmente está rivalizando com a gente. Só que eu tenho que ter responsabilidade. Eu não posso deixar de reconhecer as dificuldades que o Goiás colocou para nós nesse período, né? Foi jogos dificílimos. O Goiás, eu sei da grandeza, é evidente que o Goiás te dá uma chacoalhada, porque é ruim até ver o Goiás se apequenando, né? Assim, com toda sinceridade, ver o Goiás, assim, tão pequeno dentro do campo. Isso é ruim. É culpa dos Pinheiros, nada disso, cara. Tem esses momentos no futebol, tem hora que as apostas, a gente busca alternativa, nada dá certo. Hoje não tem jogador, cara, é muito difícil. Não é simples. Apontar o dedo é fácil demais. E o Vila vem com um trabalho consistente. O Vila tem um grupo ali, fechou algumas pessoas que eu conheço eles há alguns tempos, né? E as pessoas estão ali juntas, lutando para fazer o Vila melhor e maior. Isso dá certo. Quando trabalha com honestidade, quando trabalha com toda responsabilidade, dá certo, cara. Não tem dúvida disso, né? Quando não tem segundos interesses, as coisas acontecem. O Vila está chegando porque merece, está trabalhando por isso. E você pode ter certeza. Final é 50-50, depende do dia. Aí jogador dá a vida, entra para multiplicar, não é para dividir. Então depende muito do espírito de cada um. O Atlético precisa entender que o Vila no primeiro jogo praticamente atropelou a gente, cara. A gente não estava ajustado, equilibrado, tecnicamente, taticamente, mas a gente tem que entender que o Vila foi muito forte no primeiro clássico, né? Aliás, o Hugo não é nem clássico, né? Porque o Atlético, para ele, é um time de esquina. Problema dele, porque para mim é um grande clássico, né? O Goiânia é clássico, Vila e Goiás é clássico, Atlético e Goiás é clássico. Para mim, tudo é clássico, porque é a história. Eu não vou rasgar a história, né? Mas, independente disso, a gente tem um grande adversário pela frente e nós vamos ter que jogar muito para atingir a nossa meta. Perfeito. 10h57. Presidente Adson Batista, obrigado pela entrevista. Um abraço e que sejam 2 semanas de muita intensidade e que a gente chegue a um consenso nessa questão aí da torcida dos 10%, que seja um caminho bacana, de paz
e que dentro do campo a gente tenha 2 jogos fantásticos com essas 2 equipes que merecem todo o carinho, todo o respeito, esses 2 gigantes que são Atlético e Vila Nova. Obrigado, um abraço, meu amigo. Valeu, amigo. Tudo de bom para vocês. Obrigado. Esse é Adson Batista, gentilmente falando.